هدى
Bom, gente, então, como vocês viram, nesse vídeo que acabou de ser rodado, ele demonstra um aspecto bastante interessante, né, em relação aos vínculos que nós, seres humanos, criamos aqui na matéria, né? Este vídeo, ele retrata a história de muitas pessoas aqui, neste planeta, nesta realidade terrena, tá? Bom, então agora nós vamos fazer uma reflexão, nós vamos expandir um pouco o nosso olhar acerca do porquê que existem muitas pessoas que têm este tipo de vínculo no seu cotidiano, tá? Bom, e é importante ressaltar que este vídeo ele trouxe uma experiência, um exemplo de vínculos de apegos entre mães e filhos, tá? Mas ele também pode ser estendido, e a nossa reflexão ela vai ser estendida para os apegos com todos os tipos de vínculos. Vínculos entre mães e filhos, vínculos entre pais e filhos, ou o contrário, né? Filhos, filhas com mães e com pais, né? Os apegos entre cônjuges, né? Nos seus relacionamentos afetivos, os apegos entre irmãos, irmãos consanguíneos, enfim, os apegos de vínculos de um modo geral, tá? Bom, então vamos lá, vamos expandir a nossa consciência, tá? Porque somente desta forma é que nós conseguimos realizar processos de autocura com mais consciência, com mais equilíbrio e todo um processo de expansão de consciência, todo um processo que traga para nós uma compreensão mais elevada, mais expandida acerca de todas as situações que a gente vive nesse mundo, traz para todos nós uma evolução da mente, uma evolução do comportamento, uma evolução nos nossos relacionamentos, tá? E este é um dos principais objetivos, é uma das principais metas pelas quais todos nós que estamos encarnados neste momento da realidade planetária precisamos desenvolver, tá? Todos nós precisamos expandir a nossa consciência acerca da nossa verdadeira missão, acerca do nosso verdadeiro objetivo, o porquê que nós ainda estamos encarnados em um mundo como a Terra, tá? Vamos lá então. Primeiro aspecto a ser refletido em relação aos apegos em relação aos vínculos de um modo geral. Primeiramente, a base dos apegos aqui neste mundo é em função de que as pessoas não têm consciência de quem elas são. Elas não têm consciência da sua verdadeira origem espiritual, da sua verdadeira origem estelar, tá? Todas as almas que estão encarnadas aqui na Terra, sem exceção, elas não nasceram nesse planeta, tá? Elas não foram criadas. A matrix, ou melhor, a matriz divina dela não foi criada aqui. Nós somos sementes, nós somos fruto de uma consciência divina, nós somos uma criação divina, pelo menos um número muito considerável de seres humanos que aqui está, é fruto de uma consciência divina elevada e material, tá? E nós estamos aqui, semente dessas consciências, estamos encarnados no planeta Terra, em um corpo físico, passando por uma experiência densa, de um corpo denso, de uma vida densa,
porque a partir dessa experiência, então, nós vamos fazer a nossa expansão e desenvolvimento da nossa estrutura de mônada e, por consequência, da nossa expansão e da nossa experiência no cosmos, tá? Então, o que acontece? O planeta Terra, ele é um dos planetas que é um jardim de experiências, né? Aqui existem várias e várias raças estelares que estão desenvolvendo projetos de desenvolvimento espiritual na matéria, certo? Então, ocorre que muitas pessoas que aqui estão ainda encarnadas neste planeta, elas, ao longo das suas encarnações, elas foram se envolvendo de uma maneira bastante considerável com experimentos de outras raças estelares, tá? Ocorreu uma mistura, vamos dizer assim, de convivência com grupos de outras almas, de outras raças, que tinham propósitos distintos de evolução nesse mundo. Vamos dar um exemplo concreto. Por exemplo, os filhos, as filhas do Cristo cósmico, da luz do Cristo cósmico, eles têm uma decodificação que é a decodificação angelical celestial, tá? Então, esses filhos, eles têm a sua estrutura divina formatada para desenvolver estrutura do corpo físico, estrutura da alma, estrutura do espírito, estrutura da mônada, estrutura divina, estrutura angelical e estrutura de semideus e Deus. São 7 níveis de consciência de desenvolvimento que esses filhos têm a desenvolver neste mundo. E também em outras realidades dimensionais mais elevadas. Mas aqui também existem experimentos de outras consciências divinas em que elas não decodificaram a sua criação dentro desses moldes, nestes 7 níveis de consciência, como é a raça adâmica, a raça Adam Kad Amon, a raça do humano celestial, humano angelical. Okay? Eles têm uma outra configuração, eles passaram por um outro tipo de experiência, aonde essa experiência ela é mais vinculada à matéria e não ao espírito, e não ao desenvolvimento da consciência em nível mais elevado, tá? Então, ocorre que no decorrer das experiências evolutivas, que entre as almas Adam Kad Amon, as almas humano celestial, humano angelical, cujo pai criador, um dos pais criadores, né, é a fusão energética, é a fusão cósmica da energia, aqui conhecida por nós como Jesus Samana, ou Sananda, e Mãe Maria, a Mãe Cósmica, além também da estrutura divina de Arcanjo Metatron e outras estruturas divinas como Emanuel, né? Amélios, entre outras estruturas divinas, também tem o Cristo Maitreya, tem várias consciências divinas que desenvolveram projetos neste nível, neste mundo. Tem os seus filhos vinculados a este tipo de energia, tá? Bom, então nesse sentido, muitos desses filhos, ao passarem por experiências aqui, terrena, essas experiências tridimensionais, eles acabaram tendo vínculos, formaram vínculos com os filhos de uma outra criação, tá?
Muitos filhos, muitas almas que estão aqui inseridas neste planeta Terra, eles pertencem a forças que a gente chama involutivas, tá? O que é uma força involutiva? Uma força involutiva, ela gera um desenvolvimento da mente, um desenvolvimento do emocional, um desenvolvimento da consciência voltado para a vida material. A vida espiritual, ela é desenvolvida, mas de uma maneira muito superficial e somente para a obtenção e a sustentação da vida da e na matéria, tá? Fora isso, estas amadas almas, elas não têm uma condição de expandir a sua consciência para níveis suprafísicos, supramateriais de consciência, como é o caso dos filhos e filhas do Cristo, que estão então foram decodificados e estão desenvolvendo a sua evolução neste nível na matéria, tá? Então, ao longo de eras e eras, ao longo de muitos anos, ao longo de muitos séculos, ao longo de muitas vidas, muitas sementes desses filhos do Cristo que aqui estão encarnados em corpo físico na Terra, eles acabaram perdendo a sua consciência espiritual, a sua consciência, a sua origem, da onde veio, por que está aqui, qual é verdadeiramente a sua missão neste mundo. E nesse sentido, eles foram se envolvendo com esses outros filhos, com essas outras criações. E esses outros filhos e estas outras criações, eles fazem parte de uma energia que tem bastante limitações e bastante dificuldade de desenvolver-se além da matéria. Bom, a prova disso é a condição pela qual a humanidade hoje vive, né? É uma condição bastante delicada, bastante complexa, né? A vida nesse planeta, ela é totalmente insustentável, né? Realmente aqui a nossa condição de vida neste momento, e já há muito tempo está assim, é uma condição de vida catastrófica, tá? Efetivamente aqui não se tem qualidade de vida. Esse planeta, ele não é um planeta justo, ele não é um planeta equilibrado, ele não é um planeta harmônico, ele não é um planeta onde exista igualdade entre as pessoas, né? Só nós observarmos o cotidiano de vida de como nós estamos vivendo, né? Então, pessoas que passam fome, pessoas que não têm aonde morar, pessoas que não têm acesso à educação com qualidade, pessoas que não têm acesso à saúde com qualidade, um descaso total neste planeta em relação à vida, certo? Isso falando em questões do desenvolvimento do ser humano, fora as questões do desenvolvimento do reino animal, do reino vegetal e do reino mineral, que também é totalmente desrespeitado pela grande maioria da humanidade que aqui vive encarnada neste momento, tá? Então, um dos principais motivos pelos quais as pessoas estão apegadas umas às outras é este, tá? Esse é o primeiro ponto. Anotaram aí? Esqueceram-se da sua origem estelar. Esqueceram-se de quem são, o que são e por que é que estão aqui. E foram então criando um karma planetário, foram se envolvendo com uma ação destrutiva, injusta e totalmente contrária às leis do cosmos que lidam com as frequências da harmonia na criação da vida, tá? Então, todos nós que estamos encarnados ainda em corpo físico, principalmente os filhos
da energia do Cristo cósmico, da frequência Adam Kad Amon, da frequência humano celestial, humano angelical, todos nós temos uma necessidade urgente de nós nos realinharmos com a nossa origem espiritual, com a nossa família espiritual, certo? Porque ao passarmos por experiências aqui, ao nos envolvermos neste karma por vários motivos, muitos se envolveram conscientemente, se aliando a forças negativas por ganância, por ambição, por disputas de poder, né? Outros se aliaram pelo medo, pela insegurança, por perturbações muito intensas que acabaram fazendo com que muitos desses filhos, o medo, acabou fazendo com que muitos desses filhos ficassem aprisionados a vínculos com os filhos das forças involutivas, sejam vínculos familiares, sejam vínculos conjugais, profissionais, pessoais e assim por diante, tá? Então esses são pontos bem importantes que nós precisamos expandir a nossa mente, tá? O segundo ponto que faz com que as pessoas se aprisionem tão negativamente aos relacionamentos é que, a partir do momento em que eu esqueci a minha origem estelar e que eu me envolvi com filhos de uma outra frequência, eu caí em um esquema de aprisionamento planetário, tá? Em um esquema que a gente chama de rede neural. Rede neural é uma estrutura em uma realidade paralela do planeta Terra, como se fosse um grande laboratório aonde estão as matrizes de todas as almas encarnadas neste planeta. Ali está a estrutura, esta rede neural, ela é a estrutura das encarnações dolorosas e sofridas no planeta Terra, na superfície do planeta Terra. É muito bom ressaltar que as estruturas divinas, as consciências divinas luz do Cristo cósmico, as estruturas divinas de anjos, de arcanjos, de Elohims, as estruturas divinas de Jesus, Samana, Sananda, Mãe Maria, Arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael e toda essa estrutura cósmica de luz não programaram e não compactuam com as encarnações sofridas, com as encarnações doloridas, com as encarnações que mantêm as pessoas presas a vínculos em sofrimento. As encarnações aqui neste planeta, ou as reencarnações dentro da roda kármica planetária, dentro da roda de Sansara, como alguns falam, aonde as pessoas experienciam dores e destas dores, destes sofrimentos, destas perturbações, elas não evoluem, ali está um aprisionamento, uma programação mental, emocional e espiritual feita pelas forças involutivas, feita por seres que são contrários à energia do Cristo cósmico. São frequências involutivas também conhecidas como energias do anticristo, tá? Então,
Este é um outro ponto que nós precisamos expandir a nossa consciência. Encarnações ou reencarnações aqui neste planeta, aonde as pessoas têm um entendimento de que numa vida passada eu fui mãe de meu filho, ou numa vida passada eu fui esposa do meu filho, ou numa vida passada o meu pai foi meu esposo, meu irmão foi meu esposo, meu filho foi meu avô. Sabe essas encarnações que não tem uma sequência psíquica, comportamental, emocional, que desenvolve um equilíbrio e uma evolução nas pessoas? Estas encarnações, este tipo de encarnação, é uma encarnação totalmente manipulada pelas forças evolutivas, tá? Não é pela luz. A luz, ela jamais vai decodificar uma encarnação aonde as pessoas não vão expandir a sua consciência, onde elas não vão desenvolver a sua espiritualidade. A luz sempre vai trabalhar dentro de leis divinas superiores. A pessoa pode até passar por momentos doloridos, por momentos difíceis, por momentos de evolução em que traga realmente um sofrimento, mas este sofrimento, ele vai gerar uma expansão da consciência. Ele vai gerar uma transformação interior, uma transformação de caráter na pessoa. Ali sim pode-se dizer que existe então uma evolução pela luz, porque o sofrimento que a pessoa vivencia num estado de evolução neste nível, ele é um sofrimento fruto de uma lei de causa e efeito, que é uma lei cósmica que é aplicada neste mundo, tá? No mais, estes vínculos sofridos, apegados, possessivos que o vídeo passou antes, né, que a gente viu agora há pouco, estes vínculos, eles são vínculos doentios. São vínculos que manipulam, que controlam, que fazem sofrer, né? E isso gera uma total desestabilização mental, emocional e espiritual para todas as pessoas envolvidas. E ninguém evolui. Ninguém vai evoluir em um vínculo de aprisionamento, tá? Então esse é o segundo ponto, tá? Que a gente precisa compreender o porquê que existem esses vínculos doentios, tá? Existe esta roda de samsara, ela é fruto de uma encarnação, como a gente falou agora há pouco, programada por uma rede neural, que é uma rede, que é uma conexão de várias realidades paralelas, realidades infradimensionais, realidades dos submundos ou dos mundos infernais, em que o universo Terra está envolvido, o planeta Terra está envolvido, mas este processo todo desta rede neural, ela está sendo desmantelada também na Terra. Está havendo um trabalho de cura e purificação muito intenso destas realidades paralelas, tá? Então, isso é muito importante, que nós tenhamos esta compreensão, tá? Um outro aspecto também que faz com que as pessoas fiquem presas aos relacionamentos, como a gente viu ali no vídeo agora há pouco, é em função de que, a partir do momento em que eu crio um laço de apego, seja com filho, seja com mãe, seja com pai, irmão,
cônjuge, com qualquer pessoa, né, aqui na fisicalidade, eu vou desenvolver em mim um desacoplamento, eu vou desenvolver em mim um afastamento da minha origem divina. Eu vou me iludir de tal modo com aquele vínculo, com aquele tipo de vida, que vai haver um afastamento da minha estrutura divina, da minha estrutura de mônada. A partir desse momento, o que ocorre na prática com as pessoas? Elas começam a desenvolver certas patologias, patologias psíquicas, como depressão é a mais comum, é quando a essência dela se afasta dela, a energia divina se afasta dela, porque a energia divina, ela só se mantém conosco quando nós estamos em harmonia com a nossa mente, o nosso coração, com o nosso falar, com o nosso agir, em sintonia e em harmonia com a alma, com o espírito e com a mônada. Mas existem muitas pessoas que elas estão convivendo karmicamente em relacionamentos, sejam eles quais forem, com pessoas que elas são contrárias à sua energia divina. Como eu falei antes, os filhos gerados por uma outra frequência, por uma outra fonte divina, eles têm um desenvolvimento essencialmente material. E os filhos da energia do Cristo, eles têm a essência deles, é a espiritualidade. Mas é uma espiritualidade que vai nos levar à transcendência do espírito em relação à matéria. Então, quando nós temos vínculos com pessoas que são da matéria, essencialmente, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa essência divina, ela não consegue conviver no mesmo ambiente com estas pessoas, tá? Então, vai gerar em nós depressão, o que aqui na Terra denomina-se como depressão, vai gerar transtornos psíquicos, muita tristeza, muita perturbação, né? E tem um outro aspecto muito interessante, que com o passar do tempo, a pessoa ela vai perdendo a sua sensibilidade em relação à vida. Ela vai se tornando fria, ela vai se tornando amargurada. Muitas vão entrar em estado de pânico, não vão mais sair de casa. Há muitos anos atrás, passei por uma experiência de trabalho com uma pessoa da Argentina. Este rapaz, ele estava vivenciando esta situação, né? Ele era um rapaz, um jovem, na verdade, que não conseguia mais estudar, ele não conseguia frequentar escola, ele não conseguia se relacionar com ninguém. A única pessoa que ele ainda conseguia ter um contato um pouco mais próximo era com a mãe biológica. E com o pai, mais ou menos, né? Mas fora isso, este rapaz, ele passou por muitos anos trancado dentro do quarto. Ele não conseguia estabelecer contato com ninguém, tá? Ele tinha muito medo, ele tinha muitas perturbações psíquicas, certo? E nesse sentido foi feito um trabalho de longo prazo com ele, de recolhimento das partículas dele, das realidades espirituais dele, que estavam aprisionadas com as energias involutivas. Inclusive, recentemente, ele foi atendido pelas hierarquias novamente, né, em nível astral, né, em nível, não precisou estar aqui em nível físico conosco, em nível astral ele já foi recolhido, né? Então, nesse sentido, gente, esta é uma situação muito delicada,
eu recomendo, sinceramente, do fundo do coração, a recomendação das hierarquias é que nós levemos mais a sério as curas que nós precisamos realizar em nossos vínculos familiares e com os nossos vínculos familiares, conjugais, profissionais e etc, tá? Porque quando eu continuo iludido, iludida, achando que está tudo bem na minha vida, então ali é muito perigoso. Ali eu considero uma situação muito perigosa. Por quê? Porque a pessoa ela não tomou consciência de quem ela é, do porquê que ela está vivendo nesse mundo. E nesse sentido, essa pessoa pode facilmente correr o risco de se perder aqui nesse planeta e de passar por grandes sofrimentos físicos, doenças, podem vir a desencadear doenças. Eu percebo isso na prática de trabalho, na prática profissional, filhos e filhas do Cristo que ficaram ou permaneceram por muito tempo com vínculos com filhos de uma energia involutiva, eles acabam adoecendo, principalmente na questão cardíaca, a questão neurológica, psicológica e a questão, no caso das mulheres, a questão aqui do chakra laríngeo, tireoide, paratireoide e no sistema reprodutor, tá? Então, são almas que com o passar do tempo, que elas estão inseridas nesses grupos kármicos, elas acabam sendo sugadas, a sua energia divina ela é sugada. E assim ela vai se desvitalizando, os seus corpos sutis vão se desvitalizando e ela vai desenvolvendo então patologias, algumas até patologias severas, como câncer, outras patologias autoimunes, né? Isso é muito grave. E este filho e esta filha ficam perdidos, eles ficam achando que esta é a vida correta, esta é a vida que elas devem viver, e não é. Elas estão presas, elas estão vivendo uma vida onde elas possuem, consciente ou inconscientemente, muitos contratos kármicos, tá? Com energias involutivas. O que é, na essência, um contrato kármico? É uma programação colocada no nosso inconsciente, no subconsciente, nas nossas memórias celulares. É uma programação, é uma informação colocada no nosso DNA ancestral, tá? Tanto da energia paterna como materna, é uma programação que se insere em informações holográficas. O que é uma informação holográfica? É uma falsa realidade, para que a pessoa reproduza um padrão comportamental para alimentar uma rede de situações econômicas, políticas, sociais, educacionais, de saúde, uma rede, né, de vínculos financeiros, enfim, é para manter o status quo desta sociedade, tá? Então, um contrato kármico, esse é outro ponto importante a ser ressaltado, tá? Um contrato kármico é uma programação acoplada aos corpos sutis, principalmente ao corpo duplo etérico, ao corpo astral, emocional, ao corpo mental inferior e ao corpo causal. E a partir dessa informação ou dessas informações, a pessoa ela fica presa a uma forma de viver
onde ela vai reproduzir uma estrutura de vida que não faz parte da sua programação divina, tá? Então, esses contratos kármicos, essas programações que são feitas, elas são feitas para iludir as pessoas, para fazer elas acreditarem que elas são A, que elas são B, que elas devem fazer isso, fazer aquilo, devem estudar profissão A, devem trabalhar em profissão B, devem ter filhos, devem casar, entenderam? Então, isso é uma programação que praticamente todas as pessoas encarnadas e estão na superfície da Terra possuem hologramas, tá? Então, nas experiências de trabalho que venho tendo há bastante tempo, eu tenho percebido muito isso, que as pessoas elas vão se vinculando, elas vão gerando vínculos, expandindo vínculos, elas vão se relacionando com pessoas que estão na programação destas informações das suas memórias celulares, tá? Então, por exemplo, como que funciona na prática uma informação holográfica, uma informação inserida nas nossas memórias celulares ou na nossa estrutura dos corpos sutis ou também na estrutura do DNA ancestral familiar? Ela funciona como uma informação que ela gera uma vibração que vai gerar a energia do nosso campo eletromagnético, tá? Vou dar um exemplo concreto. Digamos que uma pessoa ela tem uma programação falsa inserida na memória celular. Digamos que ela é um filho do Cristo, um filho com a energia Dankat Amon, que veio para cá para fazer uma experiência divina, e veio para cá para trazer uma energia de cura para este planeta. E esta pessoa passou por muitas experiências desarmônicas, tá? E ela acabou ficando aprisionada ao sofrimento, aos filhos de uma energia não evolutiva, tá? Muito bem. Então, o que acontece? Então, digamos que essa pessoa, ela veio para vivenciar uma experiência espiritual, mas com esses aprisionamentos ela começa a vivenciar uma experiência puramente material. E lá pelas tantas, então, ela pode sentir vontade, por exemplo, de casar, de ter filhos, ou então a pessoa tem vontade de estudar certos assuntos que não tem nada a ver com a vida dela, não tem nada a ver com os objetivos da vida dela, ou então ela não tem, não se sente com perspectiva de vida, não consegue acertar o passo com nada, ou então os vícios. Esta é uma outra informação falsa, vício de bebida alcoólica, vício de tabaco, né, o fumo, vício de drogas ilícitas, tá? Tudo isso é uma programação holográfica, que muitas pessoas recebem essas decodificações e essa informação, ela fica dentro dos nossos corpos sutis, ela fica fazendo um movimento como se fosse uma onda de energia. Ela vai, ela expande e ela volta. É uma frequência, uma informação holográfica inserida nos corpos sutis, nas memórias celulares e nas memórias de ancestralidade no DNA, é uma informação energética, tá? Isso é decodificado lá na rede neural. E essa informação, ela é energia, que é luz e som. Então, você insere essa informação, e essa informação, ela aqui nos nossos corpos, nós temos uma ressonância de um corpo, de uma partícula, de uma realidade paralela, que ela está lá,
presa, por exemplo, que ela viveu um casamento, é um exemplo, tá, gente? Viveu um casamento. E aí, aqui, ela está com essa informação decodificada nela. E aqui, no agora, este corpo, ele começa a receber impulsos holográficos negativos para que a pessoa queira se casar. E daqui a pouco, então ela busca alguém. Ela quer encontrar alguém e quer se casar e encontra, porque essa questão do casamento terreno é uma energia holográfica que foi colocada na Terra. O verdadeiro casamento é o casamento com o nosso eu superior, né? Que a gente já falou isso no vídeo da astrologia de semana passada, certo? Então, o que acontece? Ela começa a vibrar, essa energia começa a emanar frequências eletromagnéticas. E ela vai atrair para ela, então, um companheiro, uma companheira. Só que esse companheiro e essa companheira, é óbvio que este nível de relacionamento é um nível de relacionamento totalmente inconsciente. As pessoas vão reproduzir um padrão do inconsciente coletivo. E elas vão, então, unirem-se, elas vão se apaixonar, elas vão ter vínculos afetivos, conjugais, sexuais. Depois, com o passar do tempo, elas vão entrando no mesmo ritmo que todo mundo tem. Desenvolver a matéria, trabalhar, ganhar dinheiro, adquirir imóveis, adquirir bens, ter filhos, colocar os filhos nas melhores escolas, né? E assim elas vão reproduzindo a vida na matéria. E aí elas entram em um grande esquema de aprisionamento, elas vão reproduzindo um padrão de vida que não é o padrão do espírito, da essência divina superior, né? E aí é que vem então os sofrimentos, as brigas, os conflitos, as dificuldades, as doenças, as dores que a humanidade vivencia, certo? Por isso, gente, a minha recomendação, a minha não, né? A recomendação das hierarquias, ONLUS, do Cristo Cósmico, é que nós, nesse momento do ciclo planetário, nós, por misericórdia, eles pedem que a gente leve muito a sério a nossa cura, tá? Porque a partir do momento em que a gente aceita curar esses hologramas, essas ilusões, esses apegos, a vida aqui neste mundo, ela vai se estruturar dentro de um plano de luz. Então, sofrimentos, dores, perturbações que há muitas vidas a nossa alma está tentando sair desses processos doentios, com o auxílio de uma cura interior, com o auxílio de uma cura das hierarquias suprafísicas, pode se curar não só a nós, como uma cura planetária, tá? Muitas pessoas podem ser curadas, né? Bom, e nesse sentido, então, em relação a este vídeo que tivemos a oportunidade de ver antes, tá? No caso ali, ele demonstra uma total falta de uma mãe, né, de uma mulher, de uma alma que está totalmente apegada, totalmente iludida, totalmente desconectada da verdadeira missão dela aqui nesse mundo, tá? Então, olha só, ela gerou um sofrimento para ela e gerou um sofrimento para este filho. E assim ocorre com todos nós, né? Isso é, como eu falei no início do vídeo, esse é um exemplo que não é só para mães e filhos, é para pais e filhos e filhas, para cônjuges, para todo mundo, tá? Então, pessoas que querem ter o controle sobre nós, que querem ter a manipulação,
dizendo exatamente tudo o que a gente deve fazer, né? Elas, ou então pessoas que têm um controle sutil sobre nós, porque existem controles sutis, existem manipulações sutis, tá? Então essas manipulações sutis eu considero mais perigosas, são as manipulações dissimuladas que a gente fala, que na prática parece que tá tudo bem, mas por trás, quando você começa a perceber, né, quando você começa a olhar nas entrelinhas, né, nas entrelinhas dos comportamentos, nas falas das pessoas, você começa a perceber a verdadeira intenção delas, né? Então, na essência, gente, para fechar as nossas considerações em relação a essas curas dos nossos vínculos que nós precisamos realizar aqui, tá, gente? É missão da nossa alma, é missão de vida fazer cura com os vínculos, tá? Como que se cura um vínculo, tá? Nesse nível primeiramente, tomar consciência de que eu sou uma alma em evolução e as pessoas com as quais eu me relaciono também são. A partir disso, observem os seus comportamentos, observem as desarmonias que emergem no seu cotidiano, as desarmonias mentais, emocionais e espirituais. Terceiro aspecto, observem como você se sente na presença desses vínculos, o que eles geram em você. Quarto aspecto, observe se a sua vida não flui. Se a sua vida não flui no aspecto de desenvolvimento de um modo geral, se a sua vida travou. Muita gente nessa etapa de cura planetária está vivendo uma vida travada na parte profissional, financeira, enfim, de vários aspectos, mas principalmente esta. Então, se ela está travada, é porque existem uma necessidade muito importante de harmonizar esses vínculos, tá? Como que se cura e como que se harmoniza esses vínculos? Além desses pontos que eu apontei agora, um outro fundamental, ao você ter observado todos esses pontos em você, se recolha, entre em oração, entre em meditação. Entregue o seu livre-arbítrio ao seu eu superior, entregue a sua vida a Deus. Entre no coração de Jesus, no coração de Mãe Maria, no coração das hierarquias do Cristo cósmico e inicie processos de meditações e orações pedindo para limpar e purificar o seu passado com estes vínculos. Peça que a verdade venha à tona, a verdade de tudo que precisa ser limpado e purificado de vocês, de nós. Perdoa, peça perdão e permita que o plano divino atue sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Permita que os seus medos, as dúvidas, as angústias, as tristezas sejam retiradas, sejam purificadas do seu inconsciente, do seu consciente e assim por diante. Este é um processo longo, mas que exige persistência, perseverança, paciência, humildade, muita fé. E também, quem assim desejar, deve buscar ajuda, tá? Porque nos momentos de grande purificação, muitas pessoas podem passar por momentos bastante perturbadores, tá? Porque vai mexer na ferida, vai mexer naqueles estados emocionais mais sombrios e dolorosos que a gente guarda, fruto de muitas encarnações, de muitas personalidades aprisionadas a um passado de muito sofrimento. Tá bom, gente?
busquem ajuda com pessoas da luz, ok? Bom, estas foram as considerações a respeito deste vídeo, complementando o vídeo da astrologia do início desta semana, certo? Tenham uma semana de paz, um mês de outubro que está se iniciando com muita harmonia, muita cura, com amor, consciência e paz em vossos caminhos. Gratidão a todos.